Boa tarde. Hoje eu vou resolver a questão 3 da prova 5 do segundo semestre de 2020, que é essa questão aqui. Seja B um número real positivo e R a região do primeiro quadrante do bloco cartesiano, situada abaixo dos gráficos de y igual a x sobre 2 e y igual a b sobre x ao quadrado. Seja S o sólido obtido pela rotação de R em torno do eixo X, cujo volume é igual a V. Sabe-se que V é igual a 2π. O valor de B é... Então, a gente quer encontrar o valor desse B aqui. Ele deu pra gente, resumindo o que é que assim está pedindo. Ele deu duas curvas, né? No caso, uma aqui é uma reta. Determinou essa região aqui delas do primeiro quadrante. E a gente vai rotacionar essa região em torno do eixo X. Então vai ter um sólido geométrico mais ou menos nesse formato aqui. E a gente quer calcular o... E a gente sabe que o volume dessa região vale 2π. Com isso, ele quer saber qual o valor de B que influencia no cálculo desse volume, né? Então, vamos ver como a gente faria para calcular o volume. Porque aí a gente monta a fórmula do volume, que vai aparecer o B. Porém, como a gente já tem o volume, com a fórmula do volume a gente consegue encontrar o valor de B. Então é isso que a gente vai fazer. Primeiro a gente vai ter que separar. Aliás, eu já deixei o gráfico esboçado aqui, considerando que vocês sabem esboçar o gráfico. Aqui eu considerei o gráfico de 1 sobre x ao quadrado, ou pode ser 2, aqui não é igual, pode ser 2 sobre x ao quadrado também, só para ter um gráfico aproximado para a gente conseguir visualizar geometricamente. Mas se vocês tiverem alguma dúvida nesse esboço de gráfico, que é assunto anterior ao ensino superior, vocês podem perguntar no fórum ou ir em alguma monitoria que algum monitor com certeza vai ajudar vocês. Então aqui a gente tem que dividir essa região em duas partes, porque até aqui a gente pode calcular o volume baseado na reta e a partir daqui a gente pode calcular o volume baseado na equação dessa curva de b sobre x ao quadrado. Então, como é que a gente vai calcular esse volume? A gente usa a fórmula de volume com integral que vocês devem ter visto, que é π vezes a integral desse ponto aqui, que no caso é o ponto zero, até esse ponto que a gente ainda não sabe qual é. Vamos calcular agora. Vamos calcular logo para substituir ali, né? Qual seria esse ponto? Esse ponto é quando b sobre x ao quadrado vai ser igual a x sobre 2. E o que a gente quer saber? Qual é o valor de x aqui? Que é do ponto x igual a zero até o ponto x igual a esse ponto. Então, vamos isolar x nessa igualdade. Se a gente passar 2 para lá e o x ao quadrado para cá, a gente vai ter que x ao cubo é igual a 2b. Só que a gente pode passar esse ao cubo como uma raiz cúbica. Então, a x vai ser igual a raiz cúbica de 2b, nesse ponto aqui. 2b igual a x. Então, vai ser do ponto zero até o ponto raiz cúbica de 2b. Da função x sobre 2. Isso ao quadrado, por causa da fórmula de cálculo de volume, que é π vezes a integral da função ao quadrado. Isso aqui é o volume dessa região aqui. Esse volume aqui. Agora a gente quer calcular o volume dessa segunda região. Essa região aqui. O volume dessa segunda região vai ser a integral do ponto raiz cúbica de 2b até o ponto. Nesse caso, não tem um final, né?
porque essa função tende ao infinito, e esse eixo aqui seria uma assíntota, então essa função nunca encostaria nessa assíntota. Então, o que que eu vou fazer aqui? Ao invés de colocar infinito, eu vou colocar A, vocês podem escolher qualquer letra. Eu vou calcular que isso aqui é o... Ah, lembrando que tem o π na frente da fórmula. Limite de A tendendo ao infinito dessa integral. Que aí eu coloco o infinito para fora e a gente faz os cálculos aqui e depois vê como é que some com esse limite. Essa integral da função b sobre x ao quadrado, isso ao quadrado. Então, o que nós temos aqui? Se a gente somar esse volume com esse volume, a gente vai ter o volume total, que a gente sabe que é 2π. Então, a soma disso aqui com isso aqui é 2π. Mas vamos calcular eles separadamente primeiro. Vou até colocar aqui mais para baixo para ter mais espaço. E vamos calcular esse aqui primeiro. Fazendo x, vou colocar esse x ao quadrado, né? Então, aqui vai ficar x ao quadrado sobre 4. E esse, que é a mesma coisa, que 1 sobre 4 vezes x ao quadrado. E esse 1 sobre 4 é uma constante, então eu posso passar para fora da integral. Então fica 1/4 vezes π, que é a mesma coisa que π sobre 4. Então já passei esse valor lá para fora. A integral de x ao quadrado é uma integral comum que vocês já devem ter visto muito, que é x elevado a 3 sobre 3. Isso do ponto. Lembrando que isso está multiplicando π sobre 4. Esse x elevado a 3 sobre 3 está do ponto 0 até o ponto raiz cúbica de 2b. Quando substituir por 0, isso tudo vai dar 0, né? Então, o único ponto importante para a gente é o raiz cúbica de 2b. Então, vou apagar aqui e colocar aqui raiz cúbica de 2b. Só que raiz cúbica de qualquer coisa elevado ao cubo, dá para a gente cortar essa raiz com esse expoente. Então, a gente vai ter que isso é igual a π sobre 4 vezes 2b sobre 3. 2 dividido por 4 vai ficar b vezes π, dividido, aqui corta, corta, vira 2, né? 2 vezes 3 embaixo, 6. Então, esse primeiro volume vai ser b vezes π sobre 6. Deixa eu continuar marcando aqui, só para a gente não se perder. Agora vamos para o cálculo desse volume que está embaixo. Aqui, a gente repete a mesma coisa. Vou colocar aqui b ao quadrado e x à quarta e tirar isso ao quadrado. Como vai ficar a integral disso? Vai ser igual limite, vou escrever aqui embaixo para ter mais espaço. Limite de a indo para infinito, π integral. Na verdade, eu vou tirar a integral, né? B. E já vou calcular desse ponto até esse ponto. Então, como é que vai ficar? A integral de b ao quadrado sobre x elevado à quarta vai ficar menos b elevado a 2 sobre 3 vezes a elevado a 3. Aqui eu já estou substituindo a dentro da integral. Menos, agora eu substituo 2b
raiz cúbica de 2b. Então vai ficar menos b ao quadrado dividido por 3 vezes raiz cúbica de 2b. Só que por causa da integral, isso aqui está elevado a 3, né? Então, aquele mesmo esquema, esse 3 corta com esse. Então, isso aqui vira 2b. Vira 2b. Tá. O a está indo para infinito, né? Então, qualquer constante dividido por um número que está tendendo ao infinito, a gente aprendeu em limites que isso aqui tende a zero. Porque o denominador tá tendendo a infinito, enquanto em cima é uma constante. Então, isso vai para zero. Então, a gente vai ter menos com menos aqui vai dar mais. Então, isso vai ser π vezes b ao quadrado dividido por 6b, né? 3 vezes 2 é 6, 6b. B corta b ao quadrado com esse b. Então, a gente vai ter que esse volume é b vezes π dividido por 6, que, por coincidência, é igual ao volume que está aqui em cima. São iguais, né? Então, agora a gente tem que b vezes π sobre 6 mais b sobre π dividido por 6 tem que ser igual ao volume total desse sólido geométrico aqui, esse volume total, que é 2π. A questão deu pra gente que esse volume total é igual a 2π. Agora fica fácil, né? A gente pode cortar, pode passar esse 6, que aqui é a mesma coisa que tudo sobre 6. A gente pode passar esse 6 para lá. Aí vamos ter que 2b vezes π é igual a 6 vezes 2, que é 12π. Divide os dois lados por 2 e por π, por 2π. E aí a gente vai encontrar que b é igual a 6. Voltando nas alternativas, alternativa D, b igual a 6. E é isso. Qualquer dúvida que tenha ficado, podem perguntar no fórum. Tchau.